enquanto você está na caverna, Ele te reaviva, Ele te encoraja, Ele te consola, Ele caminha com você, Ele derrama do seu amor, Ele torna você cada vez mais parecido com Ele e dá a você o amor para até amar a Ele também. Você não passa pela caverna e sai do mesmo jeito. Você sai mais forte, mais corajoso, mais fortalecido, com mais experiências, né? Na caverna, Deus se revela, mostra que é Ele que está cuidando de cada um de nós. E aí no versículo 2, olha só, Davi fala: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. De que ele está lembrando? Eu vou clamar a Deus porque eu estou nessa caverna, mas eu tenho uma promessa lá atrás, cerca de 16, 17 anos, quando eu era um adolescente, e que Deus me chamou, Ele derramou sobre mim o azeite, e Ele me consagrou. Então eu vou clamar, porque eu sei que quando eu começar a clamar, Ele vai executar os seus propósitos. O que Davi queria dizer? Deus vai cumprir tudo o que Ele me prometeu ainda adolescente. E Deus tem promessa para você, amém? Uma das promessas que Deus tem para você é que Ele vai te levar para o céu. Outra promessa é que Ele foi preparar um lugar para você, e Ele não vai te abandonar na caminhada, Ele não vai te deixar no meio do caminho, e Ele não vai te dar nada que você não possa suportar. A Bíblia diz que Deus não dá nenhuma provação que nós possamos suportar, mas junto com a provação Ele dá o escape, porque Ele é fiel. E é isso que Davi lembra. Ele começa a falar: eu vou clamar. Quando Davi fala: clamarei ao Deus Altíssimo, que tudo executa por mim, o que ele está falando? Deus proclamou um decreto sobre a minha vida, e Deus irá cumprir. Deus proclamou um propósito, e o propósito de Deus para mim e para você, ele vai ser cumprido. Independente de onde você estar agora, Deus vai cumprir. O propósito do Pai é que você seja transformado à semelhança de Jesus Cristo. E nenhum poder demoníaco e nenhuma resistência do meu e do seu coração vai poder frustrar o plano de Deus nas nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio plenamente nisso. Nenhum poder demoníaco pode frustrar. Nenhuma resistência no nosso coração vai ficar. Deus vai pegar a gente pelo braço e vai nos testar, até Ele ver. Não é você ver, até Ele ver qual é a sua resistência, ou até Ele ver se você já passou pela prova. É melhor você, existem jogos, não sou muito boa de jogos, mas existem joguinhos que você fica jogando e você fica agarrado ali porque você não passa de fase, porque você está errando em alguma coisa. Deus quer fazer você passar de fase, mas você está agarrado. É melhor desgarrar logo para que você saia dessa fase e passe pela prova e seja aprovado por Deus. Mas louvar em qualquer circunstância, louvar dentro da caverna, entender a fidelidade de Deus nesses momentos é muito difícil. Eu sei, sabe por quê? Porque nós ainda somos humanos. Nós não somos anjos, não somos seres celestiais, nós temos uma natureza pecaminosa. E aí Davi, ele fala, versículo 4 ele começa a narrar como que ele estava se sentindo. Ele vê aquele exército todo lá, e ele começa a dizer: a minha alma, ela está como, gente? Entre leões. Gente, é difícil. Imagina você entre leões. Ele olha para fora e vê aquele exército todo, e ele lá dentro, né? Preso, sem poder ir para um lado nem para o outro, esperando quando vai acabar. E não foi uma perseguição só, foram muitas perseguições, até ele chegar no trono. E aí ele fica ali, e ele fica pensando, ele começa a dizer: a minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, e os dentes deles são lanças e flechas, e a língua dele é afiada. Por que ele está dizendo isso? Porque ele estava entre leões, mas não é leão que você pode matar com uma arma, com um revólver. Eram leões, né? Eram pessoas que estavam o atormentando, e ele estava sendo acusado de coisas que ele nunca fez. Já falei para vocês: você é ambicioso, você é usurpador de trono, você é um conspirador. E aí podia pensar: para que ser íntegro? Para que ter integridade? Se eu estou de caverna em caverna, fugindo, uma hora eu estou num lugar, outra hora eu estou em outro, fugindo, recebendo títulos, recebendo rótulos que eu nunca realmente fiz, nem tive a ideia de fazer. Não é assim que a gente pensa? Às vezes a gente questiona a nossa fidelidade a Deus. Para que tanta integridade? Para quê? Para que tanta fidelidade?
Deus me fez promessas lá quando eu tinha 17 anos, e se passaram tanto tempo, e desde aquele dia, eu tive uma vitória assim ali com Golias, mas agora é só perseguição, é lança, é caverna, é perseguição, é soldado atrás de mim, eu vivo como um bandido, como um marginal, e o que eu fiz para isso? E é nessa hora, quando nós estamos, dentro da caverna, nós ficamos extremamente fragilizados, e é aí que mora o perigo, porque é aí que o diabo vem tentar-nos, mas também pessoas que estão ao nosso lado, querendo talvez fazer o nosso bem, são também usados pelo maligno, e a gente consegue discernir muito bem esse grupo, porque esse grupo é do maligno, esse grupo é inimigo, esse grupo é de Saul, mas existe um outro grupo que está dentro da caverna comigo, e são os meus amigos, são os meus homens, aqueles que eu confio. Cuidado, quando você está frágil, a sua mente fica suscetível a conselhos, e esses conselhos, se eles não passam pela palavra de Deus, não importa de quem vem, se é do irmão, da irmã de oração, se é do seu pai, da sua mãe, do seu marido, não importa, se ele não passa pelo crivo da palavra de Deus, é o maligno falando através daquela pessoa. Você consegue entender isso? Mas o que você quer dizer com isso, Tânia? Ele estava fragilizado, era um homem de Deus, tinha muito temor, e de repente Saul vem contra ele, e lá não precisa de abrir, eu vou ler para você, só para te situar, lá em 1 Samuel, no capítulo 24, vou ler todo para você ver, capítulo 24, só presta atenção, 1 Samuel 24, a partir do verso 1. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Edim. Bom, então, então vou para lá. Saul pegou os homens, 3.000 homens, e foi. Vou ler o verso 4. Então os homens de Davi lhe disseram. Quem eram os homens de Davi? Os amigos dele. Não era o exército inimigo, o exército inimigo estava do lado de fora. Então esse eu discerno muito bem, não vou ouvir a voz, porque é voz do inimigo que quer me matar. Mas às vezes, na nossa fragilidade, o inimigo, o diabo usa pessoas que estão próximas para nos confundir. E o exército de Davi falou para ele, olha como que eles usam uma expressão, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te fez. Tipo, Deus está nesse negócio. Não foi à toa que Deus trouxe Saul para cá. Aproveita a oportunidade. E eles começam a dar um conselho para ele. Eis que te dou, olha só, eles dizendo: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Será que o Senhor estava dizendo isso? Eles estavam dizendo: o Senhor está te dando, o Senhor está dizendo: eu te dou o inimigo nas tuas mãos. E ele diz: eis agora, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E aí o que Davi faz? Davi levanta-se. Esse é o perigo, olha a fragilidade. Quando estamos fragilizados, a gente fica suscetível. Davi levanta. E quando Davi levanta, o que ele está dizendo? Eu concordo com essa palavra. Ele levanta. E ele levanta e ele começa a caminhar em direção a Saul. O que ele está dizendo? Eu vou fazer o que vocês estão dizendo. Eu entendo que Deus colocou na minha mão. E eu entendo que eu tenho um exército. E vamos lá, um por um. E ele levanta. E ele vai até Saul. Mas quando ele chega, o homem de Deus, a mulher de Deus, por mais que ela esteja passando por sofrimento, por dor, por angústia, sempre virá o livramento, sempre virá a voz de Deus, ainda tem discernimento, ainda tem o Espírito Santo. Essa é a diferença de quem passa pela prova, orando, buscando sintonia com Deus, e quem passa distraído, porque o Espírito Santo, ele não te deixa só, ele entra como, de uma forma sutil e fala: Davi, o que você está indo fazer, Davi? E ele, em vez de cortar a garganta, ele corta um pedaço do manto, mostrando a ira que ele estava disposto a fazer. E ele volta. E olha como é tremendo o homem de Deus e a mulher de Deus. Não quer dizer que quando a gente está passando por dificuldade, que a gente não vai ter esses desejos, esses pensamentos. Mas a sintonia com o Espírito Santo de Deus faz toda a diferença. E o versículo diz assim: e levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu. Olha que coisa linda. Ele sentiu o pecado. Não posso tocar naquele que Deus separou. Foi Deus que ungiu. Saul não é problema meu.
Eu sou o problema de Deus e a minha questão é com Deus. E a Bíblia diz que o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Na mesma hora que ele peca, ele volta e o Espírito Santo que estava sobre ele, através da unção que ele recebeu, fala: Davi, você pecou? Você pecou? E ele fala: eu pequei, Senhor. Eu não podia fazer isso. Ele é o teu ungido. Quase que eu corto a garganta, eu cortei o manto, mas eu pequei. E ele dói o coração. Olha a sensibilidade. Então, para você, eu quero dizer o seguinte: não importa. Talvez no momento da caverna a gente fala ou pensa coisas que a gente não gostaria, mas o Espírito Santo de Deus vai te incomodar, e você vai se arrepender, e você vai pedir perdão, e Deus vai te socorrer, porque Ele entende a sua humanidade, Ele entende a sua fragilidade. E Davi volta. Que coisa linda, né? E aí ele volta, e ele diz: olha, eu estou entre leões. Mas aí, no meio, ele para no versículo 5 do Salmo 57, e ele diz o quê? Leiam comigo bem forte. O que ele diz? Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Em meio à dor, em meio à luta, em meio ao seu pecado, em meio à vacilada que ele deu, ele para tudo, e dentro da caverna, ele começa a glorificar a Deus. Ele começa a lembrar, é o que nós cantamos aqui: te louvarei, não importa a circunstância. Ele começa a lembrar da fidelidade de Deus. Ele começa a lembrar da seta, da lança que foi lançada sobre ele. Ele começa a lembrar dos feitos do Senhor, da misericórdia do Senhor, que ele estava fugindo e dia após dia Deus estava protegendo, que Deus estava guardando, que Deus tem promessa. E ele começa a lembrar da fidelidade de Deus, e ele começa a declarar. Ele para, eu acho que os seus homens param e falam: que isso? Parece que é tão incoerente um cara dentro de uma caverna, passando por tanta coisa, começar a adorar. Mas esse é o louvor que realmente toca o coração de Deus. Quando não há motivo para adorar, humanamente falando, quando não há ambiente favorável à adoração, mas eu consigo levantar os meus olhos para o céu, as minhas mãos, e declarar: seja exaltado, ó Deus, acima de todas as coisas, acima de toda a terra, porque a tua fidelidade dura para sempre. É difícil fazer isso, né? É muito difícil, mas ele fez. Davi exalta. Ele lembra, sabe de quê? Ele lembra do caráter de Deus. Ele lembra da fidelidade de Deus. E aí, ele já fala agora no passado. Primeiro ele fala: a minha alma está. Mas quando ele se volta para Deus, quando ele começa a adorar, quando ele deixa de lado a sua dor, o seu sofrimento, o seu problema, e começa a se centralizar no poder, na soberania, na fidelidade de Deus, aí a coisa muda, já vai para o passado. Armaram uma rede para mim. Agora já é passado, porque eu já sei aonde os meus olhos estão. Eu já sei quem é fiel. Eu já sei quem é que cuida de mim. E ele fala: armaram uma rede no meus passos. A minha alma ficou, tudo passado, ficou abatida, mas não